Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gustavo Invest, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 4 ações para se investir pensando em 2026, né, para ganhar dinheiro em 2026. Antes da gente ir para o vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho, que isso ajuda muito e faz muita diferença. Bom, vamos lá para o nosso vídeo. Primeiro, nosso disclaimer padrão, pedir para o editor colocar aqui, nada do que eu trouxer aqui é recomendação de compra ou de venda, então o único objetivo do vídeo é que vocês possam aprender mais e ter uma noção de algumas ações que vocês podem escolher para investir no ano que vem. Mas o único objetivo é que realmente você consiga tomar decisão por conta própria. Então vamos lá, gente. A primeira ação da nossa lista é PRIO, conhecida também como PetroRio, de código PRIO3. Ela é uma ação que, quando a gente pega nesse último ano, ela praticamente ficou de lado, então ela cai 2% nesse último ano. Quando a gente pega em 5 anos, aí ela já tem uma grande valorização desde a pandemia, mas a gente vê que desde 2023 ela está na mesma cotação. E aí a gente tem uma questão interessante, porque a empresa ela vem evoluindo bastante desde 2023. Ela é uma empresa do setor de petróleo e gás, então ela é uma das que a gente chama de Junior Oils. Então ela é uma empresa pequena do setor de petróleo e gás, produz hoje algo como 150 mil barris por dia, enquanto a Petrobras produz 3 milhões. Então, para vocês terem uma noção da magnitude, né? E aí, desde 2023, então ela está praticamente no mesmo lugar, isso com a produção aumentando, e a gente tem a expectativa de que para 2026 a produção dela dobre, ou seja, a gente sai dos 120 mil barris que a gente está tendo hoje para algo como 200 mil barris. Então isso vai impactar diretamente a receita, o fluxo de caixa e, consequentemente, até o pagamento de dividendos. Então hoje é uma empresa que está a 3,5 vezes preço sobre lucro, mas aqui você tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma métrica que pode estar distorcida por alguns não recorrentes, tá? PVP 1,3 vezes o preço ao valor patrimonial, então ele está assim perto do valor justo da ação, e vocês podem ver que não pagou dividendos, ela é uma ação que não paga dividendos, ela faz muita recompra de ação. Então, quando a gente olha aqui, como ela é uma empresa de petróleo e gás, uma coisa que a gente tem que olhar sempre é a cotação do petróleo. Então, quando eu pego aqui o petróleo ajustado pela inflação, então eu peguei a cotação do petróleo e dividi pelo CPI, pela inflação americana, que a gente está tudo cotado em dólar, então a gente tem que olhar isso em dólar. Quando eu pego a cotação do petróleo, gente, a gente está falando que a gente está na mínima, perto das mínimas de 2020, de 2016 e de 2008 também, gente. Então, assim, a gente está falando de um petróleo que está bem deprimido. O que isso significa? Que numa inversão de ciclo, existe a possibilidade desse petróleo sair desses 80, 60 dólares que ele está hoje, para ir para algo como 120, 180 dólares, se a gente for pensar nesse pico aqui, que ele já chegou a bater algumas vezes. Então, esse indicador sair de 0,2 para 0,6, ou seja, multiplicar por 3 vezes, então o petróleo sair de 60 para 180 dólares. Com isso, a ação dispara, e aí isso impacta diretamente no resultado dela, no lucro líquido e, consequentemente, também no pagamento de dividendos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo sem o petróleo subir, a gente já vê ela numa situação favorável. Então, aqui eu tenho as estimativas da Genial Investimentos. Aqui, qual que são as estimativas do analista? Então, aqui ele está projetando que para 2026 ela vai ter um price to earnings, né, um preço sobre lucro de 3 vezes, ela vai ter um dividend yield de 16,7%, isso se ela pagar dividendo, e vai gerar um fluxo de caixa de 24%. Isso 2026. 27 e 28 aí já cresce um pouco para 37 e 36%. Ou seja, a expectativa, gente, é que em torno de 3 anos ela retorne todo o valor que você está pagando hoje, seus R$ 40, somente em fluxo de caixa. Então ela pode distribuir isso em dividendos ou ela pode comprar um outro campo, enfim. O que interessa aqui, gente, é que a visão é muito positiva para o longo prazo. E aí aqui a recomendação do analista é compra com preço-alvo de R$ 66. Então aqui ele está pegando de 23 o 4, mas hoje está 40, então a gente está falando de um upside de mais ou menos 50%, né? Isso sem um cenário do petróleo dobrar ou triplicar, somente no cenário atual. E aí, a próxima ação
que a gente tem para 2026, gente, é Itaú. Então Itaú, maior banco da bolsa, já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card para que vocês possam ver. Hoje está cotado a 36,43, subiu 71%. Quando a gente olha, está no preço sobre lucro de 9,2, né, então assim, vamos dizer assim, a gente vai olhar as médias, né, mas um pouco acima do que ele estava cotado, nesses últimos anos, e com PVP de 1,9. E o que chama muita atenção, dividend yield de 12,8%. Porque o banco está pagando dividendos extraordinários. Ele está sendo tão rentável, tão lucrativo, que ele aproveitou para pagar dividendos extraordinários esse ano, para fugir, da alíquota de dividendos que vai ser cobrada a partir de ano que vem, de 10%. Então, quando eu pego no último ano, gente, Itaú sobe bastante. Quando eu pego em 5 anos também, a mesmo cenário, é um banco que subiu 150% em 5 anos, então assim, é um ótimo ativo. Quando vocês podem ver, qual que é o momento de oportunidade, gente? Quando o banco cair de 15 a 20%, são momentos de se, hã, comprar o banco, né, não é recomendação de compra ou de venda, mas quando a gente olha o histórico, gente, caiu 15, 20% Itaú, sendo um bom banco, um bom investimento, é algo que se deve estar sempre olhando. E aí o que que dizem os analistas, gente? Qual que é a expectativa dos analistas para o banco? Então esse ano a gente está falando que o banco vai ter um lucro de 46 bi e Genial, o pessoal da Genial projeta 52 bi de lucro líquido recorrente para o banco. E aí, se a gente vem aqui, gente, pega qual que é o valor de mercado do banco hoje. A gente está falando então que hoje o banco vale 424 bi. Então, se eu pegar aqui o cálculo, se eu pegar aqui a calculadora, vamos lá, e eu fizer, então, 424 dividido por 52 bi, eu estou falando então que o banco está sendo cotado a 8,15 vezes preço sobre lucro. O que isso significa? Quando eu olho a média do banco, olha aqui, ó, quando eu olho a média de preço sobre lucro, a média dele é algo como na casa de 8,5. Mas em períodos de vamos dizer assim, de juro menor e de um pouco mais de otimismo, a gente chega a 10, 11 vezes preço sobre lucro, ou seja, o banco ainda teria um upside, está falando de 8 vezes preço sobre lucro, um banco extremamente rentável, extremamente consistente, que gera crescimento. Então, quando a gente olha qual que é a expectativa da Genial, eles têm recomendação também de compra, com preço-alvo de R$ 43,00, ou seja, um upside potencial de 17%. Isso daqui ele está olhando para YouTube 4, tá, gente? Mas YouTube 3 é um pouco mais barata. Não sei se na data do vídeo, né, ele tá um pouco mais barato do que ele tá recomendando aqui. Então, em suma, Itaú, gente, resultado consistente, um belo investimento para se fazer. E aí, terceira recomendação, gente, Banco do Brasil. Por que Banco do Brasil? Banco do Brasil, ele tá passando por um momento de dificuldade nesse último ano, então quando a gente pega as cotações já chegaram a cair, quando a gente pega do topo até o fundo, chegou a cair algo como na casa de 35%, agora está em 26%. É um banco que está passando por desafios na carteira, a inadimplência dele está subindo, mas isso daqui vai ser algo que vai durar um ciclo de 1 a 2 anos. Normalmente, problemas de inadimplência duram de 1 a 2 anos. Então, você tá tendo a oportunidade de comprar o banco por 0,7 do valor patrimonial, né, em um momento em que realmente ele está passando por dificuldade. E aí você não pode olhar o preço sobre lucro passado, porque o lucro passado ele é ruim, realmente, 9,5 é um preço sobre lucro bem alto, mais caro que Itaú, né, quando a gente pensa assim. Mas a gente tem que olhar qual que é o futuro, qual que é a projeção, expectativa futura do preço sobre lucro do banco. E aí, só para vocês terem uma noção de histórico, gente, quando eu pego o preço do banco dividido pelo valor patrimonial, na crise da Dilma, ele chegou a 0,6 em 2015, ou seja, a gente está a 0,68, a gente não está muito distante. Ou seja, o preço ele já está, vamos dizer assim, descontado quando a gente olha na métrica preço-valor patrimonial, entendeu? E aí, quando a gente olha aqui quais são as estimativas da Genial, então qual que é a expectativa deles? Então eles veem o banco com múltiplos bastante descontados. Então 0,6 PVP para esse ano, 5,5 vezes preço sobre lucro para esse ano e 3,9 para ano que vem, isso projetando um lucro bem conservador, vamos dizer assim. E aí
que eles falam aqui? Existem 2 pontos. Primeiro, existe um cenário de alternância presidencial em 2026, que poderia ser um catalisador adicional de reprecificação. O que isso significa, gente? Que independente do resultado do lucro em si que aconteça, hã, existem as eleições para acontecer ano que vem. Então, se entrar alguém mais pró-mercado, existe a possibilidade do banco ser precificado a um valor muito mais alto do que ele é hoje, mesmo com o lucro não se recuperando. Por quê? Porque o mercado vai precificar essa melhora, no banco, entendeu? E aí, qual que é a recomendação deles? Por hora, manter com preço-alvo de R$ 24,00, uma valorização de 5% aqui. Isso na data em que eles fizeram a publicação, né, que o banco estava 22,80. Hoje já está, se eu não me engano, seus 21 e pouquinho aqui, ó, 21,30. Então existe um pouco mais de upside. Isso daqui, gente, seria mais uma pimenta. Então, assim, eu tô falando de um banco que está em processo de recuperação, não tenha dúvida disso, mas que se, quando ele se recuperar, né, não é nem se, é quando ele se recuperar, e se as eleições forem algo mais positivo para o lado do banco, então a gente pode ver um potencial upside muito grande aqui, tá, que não está sendo, vamos dizer assim, precificado nesse preço-alvo. E por fim, para quem ficou até o final, eu vou trazer então uma outra possibilidade de investimento, não é recomendação, mas uma possibilidade, que é a PBSE, que é a parte o braço de seguros do Banco do Brasil. Então hoje, gente, a gente tem a BBSE cotada a 35,50. Quando eu pego no último ano, ela já chegou a valer 42. Vocês podem ver, o movimento de queda é muito parecido com o do Banco do Brasil. Exceto pelo fato de que a BBSE não está tendo resultados piores. Na verdade, ela está tendo um crescimento de lucro. Ou seja, está se abrindo uma janela de oportunidade em BB Seguridade. E aí, gente, ela está hoje a 8 vezes preço sobre lucro, com um PVP de 5,5, tá? E um dividend yield de 11,85%, que é um dividend yield bem alto, tá? Então, assim, a gente está falando de uma empresa que ela tá cotada, vamos dizer assim, abaixo do preço sobre lucro do Banco do Brasil, né, vamos dizer assim, abaixo de Itaú, e quando a gente olha nas médias delas, eu vou mostrar para vocês depois, ela parece estar descontada. Vamos ver o que os analistas falam sobre o BB Seguridade. Então, qual que é a expectativa deles? De acordo com o valuation, eles reiteram compra para ação. Então, o múltiplo é de 7 vezes price to earnings, né, preço sobre lucro para 2025, e 6,8 vezes para 2026, e um dividend yield estimado de 11,9% para esse ano, com recomendação de compra com preço-alvo para R$ 45,00, 35% de upside. Então, os analistas estão bem otimistas com o BB Seguridade. Apesar do ano que vem ser um ano mais difícil, e aí aqui vamos dizer assim, nessa matéria, ele vai dizer isso, ele vai descrever isso, porque ano que vem vai ser um pouco mais desafiador, por conta do crescimento menor, da carteira de crédito do Banco do Brasil e, por consequência, da seguradora, né, que ela vai crescer menos os prêmios emitidos, isso já está acontecendo, isso vai se refletir ano que vem. Ainda assim, ela está com um preço sobre lucro muito atrativo de 6,8 vezes para 2026. E aí, quando a gente olha aqui, qual que é a média dela, gente? No todo o histórico dela, ela já teve cotada a 22 vezes preço sobre lucro quando ela saiu no IPO, aqui em 2013, né? E a média dela, a gente vai estar em algo em torno de 10 a 11 vezes. E o que a gente tem visto? Que ela está bem descontada, e a expectativa de ano que vem, como a gente viu, é para algo na casa de 7, ou seja, vai estar na mínima histórica de preço sobre lucro. Ou seja, está se abrindo uma janela de oportunidade em BB Seguridade, e quem for inteligente vai aproveitar para montar a posição num ativo que vai te gerar seus 12% de dividend yield, mais um crescimento em linha com a inflação. Então, assim, ah, não é recomendação de compra ou de venda, mas pode-se estar abrindo uma grande oportunidade. Enfim, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, também de ativar o sininho, tá bom? Que isso faz muita diferença. Deixa aqui no seu comentário o que você achou, se você gostou desse estilo de vídeo, e quais estilos de vídeo também vocês querem ver daqui para frente.